Eu sou Luciano Filgueiras Dias de Souza, especialista em filosofia clínica, e eu vou te explicar o que é filosofia clínica. No ano de 2022, eu estava vivendo o pior ano da minha vida. Eu estava enxergando o fundo do poço. Estava vivendo a noite escura da alma quando então, pesquisando a respeito do caminho de Santiago de Compostela, após tomar essa decisão e realizar este caminho rumo ao autoconhecimento, eu cheguei à filosofia clínica. Quando me relembrei dos momentos da infância no ensino médio, quando lia Aristóteles, Ética Nicômaco, com 15 anos, no ensino médio, e o meu desejo de fazer vestibular em filosofia. Enfim, eu fiz o vestibular, passei para a faculdade de filosofia. Mas a pergunta na época dos familiares era: como você vai ganhar dinheiro com a filosofia? Você vai dar aula? Naquele momento, eu fiz vestibular para sistemas de informação. Comecei a faculdade. Percebi que não era exatamente o que eu queria. Mudei, fiz vestibular de novo, fui para o direito. Me formei, e já faz 16 anos de direito. Mas em 2022, na noite escura da alma, eu percebi que precisava encontrar um sentido para a minha vida. Na filosofia clínica, não se fala, em primeiro lugar, em um paciente, porque não se parte do pressuposto de que a pessoa esteja doente e precise ser curada. O termo mais próprio é partilhante. Aquele que partilha sua história, sua existência, suas dores, suas questões, seus modos próprios de estar no mundo. Essa mudança de palavra não é apenas um detalhe técnico. Ela revela uma postura ética. A filosofia clínica não começa classificando a pessoa por um diagnóstico, por um transtorno ou modelo universal de normalidade. Ela começa pela escuta da singularidade. Mas o que é isso? O que é singularidade? É a filosofia. O que é essa tal filosofia? A filosofia clínica pode ser compreendida como a aplicação dos estudos filosóficos no campo do cuidado existencial do ser para sua vida e sua história. Ela pode ocorrer em consultórios, hospitais, escolas, instituições, caminhadas, bibliotecas, atendimento online ou em qualquer ambiente adequado para o encontro entre o filósofo clínico e o partilhante. O objetivo não é oferecer respostas prontas, nem conselhos genéricos, nem a fórmula da felicidade, muito menos o Dorflex. A filosofia clínica trabalha com a ferramenta da tradição filosófica, como, por exemplo, a hermenêutica, a fenomenologia, a lógica, epistemologia, ética e a filosofia da linguagem, voltadas à compreensão da existência concreta de uma pessoa. Em um linguajar simples, a filosofia clínica usa a filosofia como instrumento de escuta, compreensão e cuidado. O filósofo clínico olha para cada pessoa como ela é, um pensador único. Isto porque cada partilhante possui uma maneira própria de ver a vida, sentir a vida, interpretar os acontecimentos, organizar memórias, lidar com conflitos, sofrer, desejar, amar, decidir e existir. Por isso, a pergunta central não é em qual categoria essa pessoa se encaixa. A pergunta é completamente outra. Como essa pessoa concluiu, ao longo da vida, o seu modo singular de existir? Uma vez que cada pessoa tem uma estrutura de pensamento. Mas, Luciano, o que é estrutura de pensamento? Estrutura de pensamento é um dos conceitos centrais na filosofia clínica. Porque ela é a própria estrutura como a pessoa corresponde ao modo de existência, como ela organiza sua experiência no mundo. Ela envolve sua historicidade, seus valores, seus critérios de verdade, de emoção, sua forma de linguagem, seus modos de decisão, seus prejuízos, suas referências, as suas dores e a sua maneira de relacionar consigo mesma e com os outros em sua realidade. A pessoa, ela não é estudada a partir de uma teoria pronta. Ela é estudada a partir da própria história que apresenta. O filósofo clínico, por meio da escuta da historicidade e dos procedimentos próprios da clínica, procura compreender
como aquela pessoa foi se constituindo ao longo de sua existência. Assim, a clínica não é conduzida de fora para dentro, como se o terapeuta impusesse um modelo qualquer. Ela acontece de dentro para fora, respeitando os caminhos existenciais do próprio partilhante. A terapia, portanto, ocorre segundo os parâmetros da estrutura de pensamento do partilhante, ou seja, da pessoa. O cuidado se constrói a partir do modo como ela percebe, sente, entende e vive a vida. Luciano, mas afinal de contas, o que a filosofia clínica não é? A filosofia clínica não deve ser confundida com uma simples teoria de aconselhamento filosófico. Embora possa dialogar historicamente com práticas de aconselhamento filosófico, ela possui método, sistema, instrumentos próprios. No contexto brasileiro, sobretudo a partir da sistematização de Lúcio Prachter, a filosofia clínica desenvolveu uma metodologia específica, com historicidade, exames categoriais, estrutura de pensamento, submodos e estudo da autogenia. Também não deve ser confundida com psicologia, psicanálise, psiquiatria ou sociologia. Ela não trabalha com conceitos de ego, id, superego ou modelos psicológicos universais. Também não se estrutura a partir de categorias patológicas, como doenças, transtorno ou normalidade. Isso não significa negar a importância da medicina, muito longe disso, da psicologia, da psiquiatria ou de outros campos clínicos. Significa apenas reconhecer que a filosofia clínica possui outro ponto de partida: a existência singular do partilhante. Sua pergunta não é qual é a doença. Pelo contrário, a pergunta é como essa pessoa vive, compreende e organiza sua existência, já que se presume que cada ser é único. A grande prerrogativa ética da filosofia clínica é tentar compreender a existência humana a partir dos próprios parâmetros da pessoa. Ela evita impor padrões, sabe? Aqueles padrões externos como sucesso, felicidade, produtividade, normalidade ou adaptação social. Esses conceitos podem até aparecer na fala do partilhante, mas não são tomados como verdades universais. O que é sucesso para uma pessoa pode ser a prisão para outra. O que é felicidade para uma pessoa pode ser artificial para outra. O que é equilíbrio para uma pessoa pode ser vazio para outra. Por isso, o papel do filósofo clínico não parte de um ideal abstrato de vida boa. Ele procura compreender qual é a lógica existencial daquela pessoa concreta, com aquela história, naquele contexto, com aquelas dores e possibilidades. A filosofia clínica é, nesse sentido, uma clínica da escuta radical da singularidade. A ideia de uma filosofia voltada ao cuidado da vida não é nova. Na antiguidade, muito antes de Freud e da psicoterapia moderna, a filosofia já possuía uma dimensão prática e terapêutica. Muitos filósofos não entendiam a filosofia apenas como uma reflexão teórica, mas como um exercício de vida. Antifonte, sofista grego, é frequentemente lembrado em estudos sobre práticas antigas de alívio da dor e da aflição. A ele se associa a ideia de uma arte de afastar a tristeza, ou arte de fugir da aflição. Sócrates também pode ser lembrado neste horizonte. Sua prática, nas praças de Atenas, envolvia diálogo, escuta, questionamento e exame da vida. Quando ele afirmava que a vida sem exame não merece ser vivida, apontava justamente para a dimensão existencial da filosofia. Já as escolas helenísticas, como o estoicismo e o epicurismo, reforçam ainda mais essa perspectiva. Para elas, a filosofia não era apenas discurso, mas exercício, prática, conversação do olhar, transformação do modo de viver. A filosofia era uma arte de cuidar da alma. Mas, já no mundo contemporâneo, a retomada da filosofia como prática de cuidado
aparece em diversos movimentos. Lá na Alemanha, a filosofia prática e do aconselhamento como criação prática iniciou-se no início da década de 1980. No campo internacional, Lou Marinoff também tornou conhecido para a popularização do aconselhamento filosófico, especialmente com o livro Mais Platão e Menos Prozac, obra que apresentou ao grande público a ideia de que o problema das existências também podem ser pensados filosoficamente. Lá no Japão, a expressão filosofia clínica também aparece associada ao pensamento filosófico. Uma filosofia voltada aos lugares concretos do sofrimento, da escuta, da experiência humana. E no Brasil, a filosofia clínica ganhou corpo próprio com Lúcio Pacta, filósofo gaúcho que sistematizou uma metodologia específica. Seu trabalho se tornou uma das principais referências brasileiras na área da filosofia, dando origem ao que muitos chamam de método parkiteriano. Eu tive a oportunidade de estar com ele na semana passada, pessoalmente, e em outros momentos anteriores. Mas e aí, como é a formação em filosofia clínica? Ela costuma ser extensa, envolve estudo teórico, prática supervisionada e elaboração de trabalho clínico. Não se trata apenas de estudar a filosofia de maneira abstrata. O futuro filósofo clínico precisa aprender a escuta, acompanhar historicidades, compreender estruturas de pensamento, trabalhar com exames categoriais, identificar submodos e respeitar os limites éticos da clínica. A formação também envolve estágio supervisionado. O estudante passa pela experiência de ser clinicado e também de clinicar sob supervisão de um orientador, de modo semelhante ao que ocorre em outras áreas clínicas. Além disso, há a elaboração de um estudo clínico completo, que pode ser submetido à avaliação acadêmica e institucional, conforme as exigências da formação. No Brasil, a ANFIC, Associação Nacional dos Filósofos Clínicos, atua como entidade profissional ligada à organização, à representação e à regulamentação da atuação dos filósofos clínicos. Por exemplo, o trabalho que a gente elabora é avaliado pela própria ANFIC. A filosofia clínica pode acontecer em diferentes espaços. O consultório, essa mesa, é apenas um deles. Também pode ocorrer dentro de hospitais, escolas, instituições, parques, bibliotecas, caminhadas, atendimentos domiciliares e até mesmo online. O ponto essencial não é o lugar físico, mas a qualidade do encontro clínico. A sessão costuma durar, em média, entre 40 minutos a 1 hora, conforme a organização do trabalho e a necessidade de cada partilhante. A escolha do ambiente pode, inclusive, fazer parte deste cuidado. Há pessoas que se expressam melhor caminhando, outras precisam do silêncio de uma sala, outras encontram na escrita, na fala online ou em espaços simbólicos um modo mais adequado de partilhar sua historicidade. A clínica, portanto, deve respeitar a estrutura de pensamento de cada pessoa, inclusive na forma como o encontro acontece. A filosofia clínica pode ser compreendida como uma clínica personalizada. Assim como se fala hoje em uma medicina personalizada, também podemos pensar em uma clínica existencial personalizada. Isso significa abandonar fórmulas prontas e entrar com responsabilidade no paradigma da subjetividade. A pessoa, ela não é um caso genérico. Ela é uma existência concreta. Não basta aplicar técnicas universais. É preciso compreender como aquela pessoa se constitui, como ela funciona existencialmente, como ela sofre, como ela encontra sentido, como ela se organiza diante do mundo. A filosofia clínica oferece justamente este olhar, um olhar ético, filosófico e cuidadoso, voltado ao respeito,
pelo modo singular de cada pessoa. Em síntese, a filosofia clínica é uma parte de cuidado que utiliza a filosofia para compreender a existência singular de uma pessoa. Ela não busca encaixar o partilhante em teorias prontas. Ela busca escutá-lo em sua historicidade e, a partir dessa escuta, constrói um caminho clínico que respeite aquilo que há de mais profundo em cada ser humano, a sua maneira única de existir. E cabe ao filósofo clínico o papel de escutar, sem qualquer julgamento, com alteridade, ir ao mundo do outro. Se você sabia que cada pessoa tem uma forma de falar, de se expressar, uma linguagem própria, que aprendeu na família ou na escola, o filósofo clínico precisa entender e buscar conversar com ela dentro da linguagem do seu universo, dentro do seu mundo. Isto é, a filosofia clínica, que utiliza das bases filosóficas para o cuidado do outro.